Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao UTI na Prática. Eu sou Antônio Andrade. Você aprende conteúdos para ajudar você a atuar com segurança dentro da unidade de terapia intensiva. A abordagem do tema de hoje é os cuidados que você deve ter durante a mobilização do paciente na terapia intensiva. Você, fisioterapeuta, que vai atuar, ou que atua dentro da terapia intensiva, tem que ter o conhecimento dos riscos que tem realizar a mobilização, dos benefícios gerados com a mobilização do paciente crítico e como você deve atuar com esses pacientes. Como você deve atuar com esses pacientes, reduzindo o risco para ele e atuando com mais segurança. A mobilização do paciente dentro da terapia intensiva é importante para o fisioterapeuta, é extremamente importante e muitas vezes negligenciada. Muitas vezes o fisioterapeuta foca na parte da ventilação mecânica e esquece sua identidade de fisioterapeuta, que deve mobilizar esses pacientes e progredir com a reabilitação, desde a prevenção à promoção da saúde. Isso é benéfico para o paciente? Sim, existem meta-análises e revisões sistemáticas que abordam o tema de mobilização do paciente crítico, demonstrando que quando você mobiliza e progride essa mobilização, progride a reabilitação funcional, o paciente reduz o tempo de ventilação mecânica, tempo de estadia na UTI, tem uma melhora da funcionalidade, perde menos massa muscular e, com isso, consegue sair dentro do ambiente hospitalar com mais qualidade de vida. Então, o fisioterapeuta ele tem que ter isso na sua mente e saber que não é fazer só 10 repetições numa perna, 10 repetições na outra. Não. É você atuar com segurança e progredir a reabilitação, progredir a mobilização do paciente dentro da terapia intensiva. Você vai pegar o paciente, desde que o paciente está sedado, estará sedado, que não está cooperando, ao paciente que está respondendo aos comandos e vai progredir com esse paciente de forma segura, estando associado tanto às condutas respiratórias como às condutas de imobilização. Ficou clara a importância disso, a importância de você atuar com esses pacientes, com essa progressão da mobilização sempre gris, sabendo o que deve ser feito da forma correta, reduzindo o risco para o paciente. Mas existe risco realizar a mobilização do paciente crítico? Sim. Você, dentro da terapia intensiva, vai pegar desde o paciente que está lá sedado, ao paciente que está com bloqueador neuromuscular, ao paciente que está com uma cirurgia abdominal, com abertura ainda dessa cirurgia abdominal, ao paciente que está com monitorização da pressão intracraniana, ao paciente que tem uma fratura de membros inferiores, ao paciente que tem instabilidade da caixa torácica, ao paciente que está com uso de drogas vasoativas em dose crescente. E eu poderia citar várias coisas que, se você não souber o momento exato de gerar essa intervenção com o paciente, você aumenta o risco de complicações. E aí a conduta que era para ser benéfica vai ser maléfica. Para atuar com segurança nesse momento, você tem que ter o conhecimento de quais intervenções não são lesivas, quais intervenções que você deve fazer no momento para ir progredindo. Porque também não adianta, não vou fazer qualquer conduta, só vou pegar a perna lá, pega 2 flexões numa perna, 2 flexões na outra, e aí não progride porque acha que vai causar um risco para o paciente. Para aquele paciente não ia ter risco nenhum e você deixa de fazer uma intervenção benéfica para o paciente. Hoje a aula vai ser sem slide, vai ser com o quadro aqui. E quais são as condutas de mobilização? Preparei aqui um esqueminha só para vocês verem a quantidade de condutas de progressão dessa mobilização e de reabilitação do paciente dentro da terapia intensiva. Então, se a gente pegar aqui um círculo maior e falar sobre a mobilização, que vai desde a mobilização passiva ao exercício terapêutico. Nós, como fisioterapeutas, vamos pegar um paciente, vai fazer mobilização passiva, vai fazer condutas de reabilitação, condutas de eletroestimulação, várias condutas dentro dessa parte da mobilização do paciente crítico.
Então, a gente pode colocar vários outros círculos aqui. Cinesioterapia. Podemos colocar eletroestimulação. Está conseguindo? Dá para ver no verde, na cor verde? Dá, eu acho que está tranquilo. Treino de controle de tronco e sedestação. Colocar o paciente sentado na beira do leito. Treino de controle de tronco e sedestação. Ortostatismo. Existem até macas que você consegue deixar o paciente numa posição ortostática, que você tem que saber também se esse paciente pode até utilizar uma maca dessa para deixar na posição ortostática. Transferência do leito. Paciente realizando de forma ativa. Transferência do leito para a poltrona. Cicloergômetro. Treino de marcha e deambulação. Tá uma setinha para cá. Ficou a bagunça. Marcha estacionária. E eu poderia citar várias outras condutas que, dentro da terapia intensiva, você pode progredir com o paciente. Ah, mas cada conduta dessa daqui tem um risco? Tem. Tem pacientes que você pode realizar a progressão de forma mais rápida, tem paciente que você tem que ir de forma mais devagar, tem paciente que você não pode fazer naquela fase aguda, tem paciente que você pode fazer na fase aguda. Sim. Vamos dar exemplo, paciente com COVID que está apresentando febre. Chegou na UTI, em respiração espontânea, colocou uma máscara de reservatória 10 litros por minuto, o paciente apresentando febre, ataque dispneico. Você tem como progredir a mobilização desse paciente? Não. Você não vai fazer nenhuma conduta de mobilização, não vai fazer nenhuma conduta de progressão da reabilitação. O paciente vai ter que ficar em repouso, ser dado suporte totalmente ventilatório, posicionar o paciente bem, mas nenhuma dessas condutas, nesse momento agudo, você vai fazer. Por quê? Isso, quando você faz, você aumenta o metabolismo. Para esse paciente que está dispneico, com febre, isso vai ser ruim para ele, ele quer repouso, você não quer que ele hiperventile, não quer que ele aumente o trabalho ventilatório, então você não vai realizar essas condutas. Isso foi um exemplo claro de conduta que você não vai poder progredir da reabilitação, porque você tem esse conhecimento. Isso acontece sim. Tem gente que pega o paciente que está com a saturação lá de 86%, que o paciente não era DPOC, com uma máscara de Venturi e coloca o paciente para ficar lá na posição ortostática. Não, o paciente quer o repouso, o corpo precisa de repouso nesse momento. Então, saber que você tem várias condutas é importante, Realizar a conduta com todos é dessa forma? Não, senão precisava de uma pessoa que estudasse para ter o conhecimento de como progredir, o que fazer com esse paciente de maneira assertiva e com segurança. Dei um exemplo de um paciente com COVID e com febre, mas poderia dar outro exemplo. Um paciente que está com a hemoglobina lá em 6. Foi feito o exame de sangue, o hemograma, o paciente está com a hemoglobina em 6. Você vai colocar o paciente para fazer uma marcha estacionária, se é a hemoglobina que vai carregar o oxigênio pelo organismo. E se o paciente está com a hemoglobina baixa, ele não consegue dar o suporte do oxigênio para o organismo, e você vai dar uma sobrecarga para ele no momento que ele não vai aceitar, que é ruim para ele, vai ter um desgaste desnecessário, você não vai realizar essa conduta. Então, são parâmetros objetivos que você tem que avaliar para definir sua intervenção da mobilização do paciente crítico com segurança. E é fácil ter esse conhecimento? Eu digo que não é fácil. É simples quando você sabe onde achar. Então, uma coisa que eu falo sempre, que a gente sempre trabalha dentro do ambiente hospitalar, é ter os protocolos bem definidos dentro do seu ambiente hospitalar e dentro do local que você trabalha. Você tem que ter à mão
esse conhecimento para facilitar a sua intervenção. Você não precisa decorar. Com o tempo, quando você vai fazendo e vai relendo esses seus protocolos, vai ficando na sua mente e você vai realizando a conduta com mais segurança. Agradecer o conteúdo aqui do Diego Camargo, obrigado pelo conteúdo, professor. Agradecer a presença aí, primeira live do ano de 2022, a gente abordando como você realizar a mobilização com segurança, sem risco para o paciente, e para você também, que você é um profissional que tem que sempre pensar, você responde pelos seus atos. Se você faz uma conduta que é lesiva para o paciente, você vai responder pelas suas condutas. Se você faz uma conduta que é lesiva para o paciente vai piorar em vez de melhorar. E nós, como fisioterapeutas, temos sempre que buscar a gerar uma intervenção com segurança e, é claro, gerando benefício real para o paciente, não é fazer por fazer. Mas não é gerar só uma conduta com segurança, é saber que sua conduta também tem que trazer benefícios. E existe uma balança dentro da terapia intensiva. Essa balança é limítrofe. Para você conseguir gerar uma intervenção que seja benéfica, que o paciente consiga demorar menos tempo na terapia intensiva, melhore a resposta muscular, melhore a resposta cardiovascular, tenha redução da perda de massa muscular, então consiga manter mais massa muscular, consiga progredir com a deabilitação, consiga progredir na capacidade funcional, existe uma balança limítrofe entre o risco e o que você pode fazer. E a progressão. Por que eu coloco progressão? Porque sempre você tem que pensar a fisioterapia como uma progressão, uma evolução que você vai fazer com o paciente, as condutas fisioterapêuticas. Que em alguns momentos você pode ir mais para lá e outros você reduz, dá um passo para trás para dar 2 passos para frente. E dentro da terapia intensiva, essa balança, esse limítrofe, é claro quando você vê um exemplo prático. Vamos dar um exemplo aqui prático. Você pegou um paciente que está com desmame prolongado, traqueostomizado, dentro da UTI há 20 dias. Não consegue sair da ventilação mecânica, tem uma gasometria com uma PaO2 ali de 65 milhões de mercúrio, com a FO2 de 30%, mantendo uma saturação de 93, 94. É um paciente que tem história de ser ex-tabagista, mas não tem um diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica. Fraqueza muscular adquirida na UTI. E quando desconecta o paciente da ventilação mecânica, ele começa a aumentar o trabalho ventilatório, aumenta o trabalho ventilatório, faz um pico hipertensivo e faz um padrão de congestão pulmonar e tem que voltar para o ventilador. E aí você, como fisioterapeuta, avaliou esse paciente e avaliou toda a parte cardiorrespiratória, toda a parte funcional. Identificou lá as alterações que ele apresentava, fraqueza muscular inspiratória, PI máxima reduzida, redução da capacidade de manter a contração da musculatura respiratória. Você viu que ele tinha essas alterações. Viu lá toda a parte ventilatória, raio-x, viu como é que estava a presença de troca, teve o eco, foi feito o eco para ver como é que estava a função cardíaca do paciente. Ele apresentava uma função cardíaca normal na ventilação mecânica e fora da ventilação mecânica. Ele tinha um aumento aí dessa sobrecarga sobre o coração e descompensava. E você, como fisioterapeuta, vai atuar com esse paciente. O que é que você pode fazer de condutas de imobilização? Eu passei vários dados aqui objetivos. E dentro desses dados objetivos, alguns desses vão impedir você progredir a reabilitação do paciente dentro dessa balança em comparação com o risco. É isso que vai fazer o diferencial. Porque se você identificou que o paciente, na verdade, só tem uma alteração da bomba cardíaca quando ele está fora da ventilação mecânica, e ele tem essa sobrecarga cardíaca por causa do aumento do ventilatório, aumento do retorno venoso e descompensa, e você vê que ele tem uma fraqueza muscular adquirida na UTI, que ele pode progredir no ventilador, quando está no ventilador, ciclo ergômetro, pode fazer a estimulação, pode colocar na posição sentada na beira do leito.
ele pode começar a ter mais ganho de massa muscular periférica, que vai ter repercussão ventilatória, ao mesmo tempo que vai ser feito o controle da alteração cardíaca através de medicamentos, através de controle da equipe médica, você vai progredir com a mobilização. Pô, eu sei que muita gente achar, não tenho como progredir com esse paciente. Você tem. Você sabendo os riscos dele, você vai deixar ele no ventilador durante a mobilização. Então, o paciente está lá no ventilador e você vai progredir com esse paciente a mobilização, colocando na posição ortostática, sentando na beira do leito, fazendo esse ergômetro, eletroestimulação. Isso vai ter uma repercussão benéfica para o paciente sair mais rápido da ventilação mecânica. E por que eu digo que isso muitas vezes é negligenciado? Porque o pessoal fica, na verdade, só pegando, com esse quadro que eu coloquei, tirando o paciente do ventilador e colocando. Aí deixa meia hora, o paciente descompensa e volta para o ventilador. Deixa mais meia hora, o paciente descompensa e volta para o ventilador. Em vez de focar bem na reabilitação e na mobilização, ao mesmo tempo que trabalha todos os outros componentes. Isso vai fazer que o paciente saia mais rápido da ventilação mecânica e foi você avaliando o risco da sua intervenção. Deve ter os protocolos bem definidos. Protocolos não são rígidos. São as diretrizes que você vai seguir, que você tem que adaptar ao caso concreto. Os protocolos têm que ser adaptados ao caso concreto. As diretrizes têm que ser adaptadas ao caso concreto. Mas você tem que ter isso fácil na sua mão, tem que estar definido dentro do seu ambiente hospitalar, tanto para ter um guia para você seguir, a equipe multiprofissional seguir, você conseguir discutir dentro do ambiente multiprofissional com mais segurança, para você conseguir entre um profissional e outro e ter uma comunicação mais assertiva. Você vai ter um plantão num dia, um plantão no outro, vai ter o coordenador de fisioterapia, que pode ser você. Quando você tem esses protocolos, muito mais fácil, as diretrizes definidas, aí você, como fisioterapeuta, vai adaptar ao caso concreto. Porque tem muitos pontos que vão ser limítrofes, que os protocolos não vão deixar claros. E você, como fisioterapeuta, para atuar com segurança nesse paciente, tem que ter as competências técnicas para adaptar ao caso concreto. Você não atende um artigo científico, você estuda um artigo científico. Você não atende um capítulo de um livro que diz algo, não, você estuda o capítulo do algo. Você não atende um protocolo que está escrito lá, que é que deve ser seguido, não, você lê esse protocolo. E com esses conhecimentos, você vai avaliar o paciente, ter o raciocínio clínico e aí definir a intervenção, que algumas vezes vão fugir do protocolo, mas é mais benéfico para o paciente, vai causar menos risco e vai progredir, fazer com que o paciente progrida de uma maneira mais rápida. Se fosse só repetir protocolos, gerar diretrizes, não adaptando ao caso concreto, não tendo a capacidade de avaliar esse paciente, você não precisaria fazer uma faculdade, você não precisaria manter estudando. Não, teria lá um computador, o computador diria o que é para fazer, e você ia lá e fazer como um técnico, nada como conduta técnicas, mas você, como fisioterapeuta, não é um técnico que repete protocolos. Você tem que ter os protocolos à mão para saber o que é que tem de mais risco, quais são as complicações que podem acontecer, o que é contraindicado, o que não é contraindicado, o que é que tem na literatura, mas você vai ter que adaptar o caso concreto para gerar a melhor. Dessas alterações, né, que você tem que identificar, tem que saber os protocolos, você tem que saber a origem do que está acontecendo para definir a melhor intervenção, se é uma fraqueza muscular adquirida na UTI, se é uma lesão neuromuscular, se é uma polineuropatia, se, na verdade, é uma atrofia muscular. Você tem que ter esses conhecimentos para definir a intervenção. Você tem que avaliar o caso concreto como um todo, tem que ter todos os dados objetivos, frequência cardíaca, saturação, pressão arterial, frequência respiratória, exames gasométricos, progressões das lesões que estão acontecendo, se está com monitorização da pressão intracraniana, se tem fratura, você tem que ter o quadro clínico, avaliar de forma específica o paciente, fazer testes específicos
avaliar o MRC, avaliar a funcionalidade desse paciente. E a partir do momento que você tem todos esses dados de avaliação, aí sim você atua para melhorar essa qualidade do paciente. E como reduzir essa fraqueza muscular adquirida na UTI? A fraqueza muscular adquirida na UTI, ela tem várias causas. E para você reduzir essa fraqueza, você tem que saber as causas para atuar como prevenção e depois atuar de uma maneira para reverter o que já teve de lesão. Então, principais causas. Imobilização. Então, o paciente, quando está na UTI, se ele for imobilizado, estiver lá, mantido no leito, porque está sedado, porque tem um trauma, porque ele tem uma lesão neurológica, que ele tem que ficar no leito. Isso vai causar uma imobilização e o paciente vai perder força muscular. Hiperglicemia, outra causa, que vai facilitar a presença de fraqueza muscular na UTI. Uso de corticoides, bloqueadores neuromusculares. Então, uso de bloqueador neuromuscular. Vou colocar aqui para não escrever a palavra todinha. BNN. Bloqueador neuromuscular e a falência de múltiplos órgãos, né? Tudo isso gera o quê? Gera uma perda da capacidade de produção de proteínas e um aumento da degradação de proteínas musculares, além da dificuldade da membrana celular ser excitada, da membrana celular muscular ser excitada. Somando tudo isso, o que é que você vai ter? A fraqueza muscular adquirida na UTI, que pode ser causada por uma polineuropatia, por uma miopatia, uma atrofia muscular. Se a causa dessa fraqueza foi a permanência da UTI, se não teve algo antes, o paciente vai ser classificado como tendo uma fraqueza muscular adquirida na UTI. Então, se você já sabe alguns desses componentes que geram essa fraqueza, você pode atuar para prevenir e fazer com que o paciente não tenha fraqueza muscular na UTI ou melhorar essa funcionalidade do paciente de maneira segura. Qual desses componentes que a gente pode atuar? E o choque, que pode gerar falência. Então, tratar, isso daí não vai ser com você. Você tem que ter esse conhecimento. Se o paciente está com sepsis e chocado, você vai progredir com a reabilitação desse paciente? Não, esse paciente tem que ser corrigido, essa sepsis, tem que ser tratada e tratar o choque de forma rápida também. O controle glicêmico, você já sabe que é uma coisa importante, então você pode discutir dentro do round multiprofissional. O paciente está apresentando hiperglicemia. O controle glicêmico é uma coisa que vai prevenir. Despertar diário e reduzir a sedação para você, como fisioterapeuta, progredir essa reabilitação do paciente, conseguir fazer que o paciente tenha uma resposta aí à mobilização do paciente crítico. Então, despertar diário e redução da sedação. Então, pode ser só a redução da sedação. Já vai ter efeito benéfico para você progredir com essa reabilitação. E aí vem o ponto principal. Porque tudo isso aqui você vai discutir com toda a equipe para ser feito, para ser realizar as condutas. Mas você, como fisioterapeuta, tem que pensar na progressão da reabilitação e da mobilização. Precoce, não, no momento certo. Então, você vai avaliar o paciente e realizar a conduta no momento certo e progredindo com carga, seguindo os princípios de sobrecarga, especificidade e reversibilidade. Então, ok, entendi que eu tenho que conhecer a fraqueza, quais são as principais causas, como eu posso reduzir e prevenir essa fraqueza, que eu, como fisioterapeuta, vou realizar essa conduta, que eu tenho que adaptar o caso concreto, o protocolo, as diretrizes ao caso concreto, avaliar, planejar e realizar, sempre isso, avaliar, planejar e realizar a melhor intervenção para o paciente. E aí, o que é que tem na literatura os principais pontos de risco, de cuidados que eu tenho que ter para atuar com segurança durante a mobilização? Tem as diretrizes brasileiras de mobilização precoce em unidade de terapia intensiva, publicada em 2019, na Revista Brasileira de Terapia Intensiva. É uma diretriz que vai abordar
vários pontos para você ter como parâmetro objetivo para realizar essa mobilização, parâmetros de sinais hemodinâmicos, gasométricos e de nível de consciência, que eu vou debater e a gente vai colocar aqui. Tem outros parâmetros, tem outros estudos que abordam outros componentes? Tem. Frequência cardíaca maior que 40 e menor que 130 batimentos por minuto. Por quer dizer, se o paciente tiver com 120 de frequência, eu posso realizar a mobilização? Você tem que adaptar ao caso concreto. Tem que adaptar ao caso concreto. Aí é uma FA que o paciente já está mantendo, é um paciente que está estável, é um paciente que não está com aumento do trabalho ventilatório, e você não vai fazer algo que vai aumentar muito a sobrecarga, não está com quadro de sepse. Veja que são vários dados objetivos. Aqui só são parâmetros a mais para você ter de cuidado, para você avaliar como ponto máximo e ponto mínimo. Mas não é só ele que você vai avaliar. Você tem que ver o caso todo. Por isso que eu bato sempre na tecla, que é o caso todo que você tem que ver, para adaptar os protocolos, as diretrizes, para você atuar com segurança para os pacientes. Então, frequência cardíaca, entre 140 e 130 batimentos por minuto. Pressão arterial sistólica, maior que 90 e menor que 180 milímetros de mercúrio. São pontos de corte. Repito mais uma vez. Quer dizer, se o paciente tiver com a pressão arterial sistólica de 120, 80 de diastólica, eu posso fazer tudo com o paciente? Não. Tem que avaliar todos os outros pontos, mas isso daqui é um ponto de corte. Se tiver acima de 180, você sabe que vai ter um risco maior para esse paciente, então você não vai progredir com a reabilitação. O paciente vai ter que controlar essa pressão para você depois gerar melhor intervenção. Pressão arterial média, maior que 60 milímetros de mercúrio e menor que 110. Pressão arterial média, você vai estar lá no monitor multiparamétrico, os parâmetros vão estar lá apresentando, e você já vai ter a pressão arterial média. O paciente está com pressão arterial média de 50, você vai colocar o paciente na posição ortostática? Não, o risco é grande dele ter uma síncope e cair com você ali. Você tem que atuar com segurança, sabendo que com esse paciente você não pode fazer essa intervenção. Você avaliou, teve um dado objetivo, teve os pontos de corte, e aí identificou que esse paciente você não pode progredir com essa posição ortostática. Nas diretrizes, colocar lá frequência respiratória maior que 5 incursões por minuto e menor que 40. Lembrando, se o paciente está taquipneico, com aumento do trabalho ventilatório lá em 35 incursões por minuto, com aumento do trabalho, eu vou progredir com a mobilização, progredir com a reabilitação? Não. São pontos de corte apenas. Isso aí eu estou repetindo para ficar claro. Saturação periférica de O2 menor que 80%, maior que 88%, né? Com um ponto de corte. FO2 menor que 60 e ou PIP menor do que 10 centímetros de água. Então, aqui são alguns parâmetros que são colocados nas diretrizes. Outros parâmetros que você deve avaliar. Não estar agitado, não apresentar pressão intracraniana elevada, estar controlada. E se você quer progredir com exercícios funcionais, o paciente tem que cooperar, ele tem que entender e cumprir os comandos. São pontos limítrofes que você pode seguir, que você deve adaptar ao seu caso concreto, deve adaptar ao ambiente que você trabalha para não ter risco durante a sua mobilização. Outro ponto que alguns estudos colocam, como eu falei, eu vou falar outros estudos que abordam a hemoglobina, quando está abaixo de 7, aumentaria o risco de mobilizar esse paciente, então seria indicado acima de 7, né? Então, acima de 7 seria indicado progredir com essa mobilização. E vários outros dados que você deve avaliar, como se o paciente tem uma cirurgia abdominal aberta, se o paciente tem uma fratura de membros inferiores, se o paciente tem fratura de arcos costais, você vai pegar esses parâmetros objetivos e aí avaliar o caso concreto e ver se não tem uma contraindicação para você progredir com a reabilitação. Quando você segue um processo desse de tomada de decisão,
você consegue gerar a intervenção mais benéfica para o paciente, você já consegue atuar com segurança e definir a sua intervenção de mobilização e reabilitação do paciente segura, reduzindo o risco para você e reduzindo o risco para o paciente.